Oi. Oi, gente. Faz muito tempo que eu não gravo nada, que eu sumi do mapa, que eu excluí todas as minhas redes sociais, depois voltei, depois saí, depois voltei de novo. Estou passando por situações desagradáveis, porém, eu vou ignorar todas elas e vou gravar agora. Eu tive uma ideia, assim, vocês pedem muito relato, né? Infelizmente, eu não tenho nenhum relato assim que se sobressai, assim, pra contar aqui. Geralmente eu tô ali soltando um ou outro relato esporádico no TikTok falando sobre coisas do dia a dia. Porque as minhas DRs, elas não são mais aquelas DRs cheias de guerra e cheias de reviravoltas e cheias de coisas assim. Uau, meu Deus, oh meu Deus. A maioria das minhas DRs, elas são família, são dia a dia, rotina, tal, tal, tal. Então, assim, não tem muito o que contar, não, assim, pra vocês. Eu fico realmente parando, assim, depois que eu volto, pensando, meu Deus, o que eu conto pra eles? E não tem absolutamente nada pra contar que vá justificar um vídeo, sei lá, de 5 minutos, 10 minutos. Não tem muita coisa pra contar, sabe? Eu posso fazer de vez em quando alguns vídeos atualizando vocês sobre todas as minhas DRs, o que tá acontecendo, pra onde eu tô indo, tal, tal, tal. Posso fazer isso, posso fazer rotina, que eu sei que vocês gostam. Posso continuar gravando sobre minhas primeiras vezes na DR, que eu fui, né, e tal, como método eu usei, tal, tal, tal. Posso ranquear métodos, esse tipo de coisa. Só que relato mesmo, tá difícil. Porque olha, eu já tô pensando em voltar pro YouTube faz um tempão. Só que eu fico parada pensando, meu Deus, o que eles vão querer ver? Relato. Que relato que eu vou contar? Que meu filho ficou doente, que quebrou um cano lá em The Walking Dead, a gente teve que consertar. Tipo, é umas coisas tão... Vocês não estão nem aí, sabe? Oxi, e aí? Enfim, eu posso também trazer os relatos que eu postei no TikTok de volta, fazer aqueles compilados que vocês também gostam, que vocês me falaram. E trazer os relatos mais rotineiros, se for uma coisa que vocês se interessam, eu posso fazer um compilado também do TikTok e postar aqui. Enfim, vocês me digam o que vocês querem ver aqui. O que vocês gostam? De vídeo que eu postei, que eu falei agora, que vocês querem ver aqui, que eu trago. Porque eu tô querendo voltar pro YouTube já faz um tempo. Também no TikTok voltei. No Instagram eu tô mais ativa de vez em quando. Assim, porque, gente, eu não sou rede social, não é comigo. Já foi um tempo, hoje em dia não mais, assim. Às vezes eu penso que eu vou colapsar de tanta coisa que eu tenho pra fazer na semana. E aí gravar vídeo é difícil, tá? Mas eu estou aqui, estou de volta, vim alimentar meus filhos, venham bebês, né? Vocês me digam aí o que vocês querem ver. O vídeo de hoje, porém, não será relato. Talvez tenha relato no meio. Provavelmente sim. Mas eu vou responder perguntas. Por quê? Eu tenho um Instagram de shifting que é bem, assim, privado. É bem VIP. Poucas pessoas têm acesso. Mentira, gente. É porque esse Instagram, eu olho segundos. Tipo, eu passo horas olhando. Tipo, olha... Gente, se eu mostrar o Instagram de alguém que vocês não queriam que eu mostrasse, desculpa. Mas eu vou mostrar bem de longe, assim, ó. Olha só, o tanto de solicitação. Aí eu passo horas, tipo... Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa vai falar mal de mim? Essa pessoa tá aqui pra me vigiar? Porque, olha, vocês ficariam surpresos. E aí, eu demoro pra aceitar as pessoas. E por isso, é um Instagram muito... Eu sou muito preguiçosa também. Mas o Instagram é esse aqui, ó. Esse aqui tem várias caixinhas de perguntas, várias coisas aleatórias. Tem vídeos que eu posto também. Vixe, Maria! Fotos, essas coisas, mas é bem aleatório também. Então, assim, tem gente que gosta e gente que não gosta, né? E tudo bem. Enfim, aqui eu coloquei uma caixinha de perguntas, então eu vou fazer isso esporadicamente, pra postar aqui no YouTube também pra responder lá. Eu respondo muitas perguntas lá, às vezes eu esqueço, mas eu também vou responder muitas perguntas aqui. Então, se você quiser que eu responda essa pergunta, você pode me seguir lá, esperar eu postar a caixa de perguntas e aí eu gravo um vídeo. Provavelmente, eu tô pensando em fazer isso pelo menos uma vez por semana, porque eu adoro responder pergunta. Porque me dá ideia do que botar, né? Porque às vezes eu não sei o que falar. Mas vamos lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas um dia desse. Faz bem uma semana, peraí. Faz não, faz
3 dias só. Dava pra esperar até mais. Mas tá aqui, ó. Eu coloco essa caixinha de perguntas porque eu adoro. Olha a foto linda, maravilhosa. Só vale perguntas aleatórias sobre a minha... Ixi, Maria, eu não consigo ler ao contrário, não. Minhas DRs. Perguntas aleatórias que vocês às vezes... Ah, Juliana. Aí a pergunta. Enfim. E aí eu vou responder hoje com vocês. Aí eu não sei fazer esse tipo de vídeo. E vocês vão ficar tipo, essa doida já falando besteira. Mas tudo bem. Vocês pediram pra eu votar, eu tô aqui. Primeira pergunta. Ramos Luiz 13 perguntou: qual vai ser a sua história na DR da Marvel? Fiquei curiosa. Então, gente, pra quem não sabe, eu tenho 1 milhão de DRs da Marvel. Deixa eu ver. 1 milhão de DRs da Marvel. Porque eu gosto da Marvel e eu acho que é muito... Não sei explicar, mas, tipo, dá pra fazer muita coisa legal com ela. E eu gosto de muitos personagens, eu tenho muitas coisas que eu gosto de viver lá. E por isso, eu tenho muitas DRs da Marvel. O que eu posso dizer? Eu tive uma DR em que eu era uma mutante na Marvel. E que eu era parte dos... Não era Vingadores, mas era tipo como se fosse porque eles juntavam, tipo, adolescentes e tal, pra treinar e ficar lá, caso de emergência e tal, a gente treinava bastante. Eu gostava muito dessa DR. Foi inspirada no desenho Vingadores Avante, se eu não me engano. E era uma DR, assim, bem tranquila. Não tinha nada de guerra, nada desse tipo. Eu sempre tiro essas coisas, porque eu não gosto de participar de guerra, gente. Eu sei que nossa, como assim? Mas eu não gosto, não sou muito fã, não, de estresse pós-traumático, essas coisas. Eu estaria evitando, eu evito. Não gosto. Terapia é caro. Pois é. Aí, eu tive outra DR, que na verdade não era da Marvel, era dos X-Men, que eu participava do Instituto dos X-Men, que pode-se dizer que é meio da Marvel, mas não é da Marvel. Mas eu tive uma, recentemente eu tenho, né, uma, que é a que eu tô mais indo, que eu sou uma bruxa, igual a Agatha, igual a esse povo, e eu tô com a Rio, ela me ensinou. Só que não é da Marvel, porque a única coisa que eu peguei foi o sistema mágico da Marvel. Não tem Vingadores, não tem um monte de vilão, não tem nada disso. É uma DR bem assim, calma, tranquila, dia a dia ali. Tem umas questões pessoais que eu tô me adaptando e tal, mas em geral, assim, é uma DR muito tranquila. Não tem, assim, nada que tire minha paz, meu estresse, que me estresse. Então, assim, tem essas DRs. Só que, recentemente, como a maioria de vocês sabe, se você não sabe, eu vou dizer, eu tenho uma DR da minha Fame. E DR da Fame significa que você é famoso. Eu, no meu caso, eu sou atriz. E eu tive a brilhante ideia de colocar as minhas DRs como... Tipo assim, se eu for pra DR de The Walking Dead, então eu vou fazer The Walking Dead na minha Fame DR e a minha personagem vai ser eu da minha DR. Entendeu? Só que, claro, no meio lá da situação, acontece que na minha DR acontece uma coisa, na série acontece outra, e de boa. Eu adoro ver esse tipo de coisa, esse tipo de versatilidade, esse tipo de coisa mudando e tal. Eu gosto. Também tem Supernatural e eu faço na Marvel. Só que na minha DR, eu fiz a minha personagem da Marvel muito antes de eu ir pra DR da Marvel, pra minha primeira. E eu na Marvel é completamente diferente de eu na DR. No filme, né? Na Fame DR. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu tô gravando The Last of Us agora, a segunda temporada, e eles me chamaram pra fazer uma série onde a minha personagem é a Mallory, e ela assim, teve toda uma situação, ela foi levada por Odin, virou escrava de Odin e tal, ela é uma bruxa também, bruxa cósmica, né, assim, tipo a Frida, que é a mãe do Loki e do Thor. Pois é. E ela foi levada e teve um romance proibido com o Loki, foi embora, eles se encontraram de novo em Ragnarok, toda uma situação. Se um dia vocês quiserem saber essa história completa, eu posso contar, porque é uma das minhas personagens favoritas de fazer. Só que agora, o Loki está. E ela está, né, no processo ali de, enfim, perdeu o amor da vida dela, tal, enfim. E aí ela vai se encaixar na história do Bucky, dos Thunderbolts, enfim, porque ela é uma anti-heroína também.
E nas HQs lá da minha fame, isso acontece. Então, eles decidiram fazer isso também. Tinha outros planos pra minha personagem, mas foram cancelados no meio, não foi aprovado. E aí eles refizeram o caminho dela desse tipo. Desse jeito. E aí, o que acontece? Eu peguei o script, eu li o script, eu conversei com o produtor por telefone e eu fiquei obcecada pela história e pelo romance que vai ter. E eu fiquei, meu Deus, eu quero ir pra essa DR. Eu quero muito ver isso. Só que assim, primeiro eu quero fazer na minha fame. Ver as coisas que vão acontecer pra eu me precaver em questão de adicionais essas coisas. Porque eu sou muito chata com questão de adicional. Eu prefiro pecar pro excesso do que pecar pra falta. E eu não quero sair traumatizada. E a história da minha personagem é muito complicada. E provavelmente eu vou modificar algumas coisas. Mas em geral é isso. Eu quero ir pra essa DR. E assim, eu posso gravar um vídeo com mais detalhes, porque ó, só eu falando isso já deu 11 minutos de vídeo, porque é uma história muito longa, muito complicada. Então, se vocês quiserem um vídeo só disso, só de eu falando da história dessa personagem, eu posso fazer. Inclusive, eu posso falar de qualquer personagem que eu fiz na FMDR, porque eu adoro falar sobre os filmes, as séries, essas coisas que eu fiz, premiação, essas coisas, histórias da FMDR, eu adoro falar. Porque são coisas muito conhecidas na minha FMDR, que aqui vocês não conhecem, obviamente. E assim, como é conhecida, eu não tenho problema de falar, porque todo mundo sabe lá na minha fame, então eu não tenho problema de falar aqui. Mas se vocês quiserem, vocês me avisam. Enfim, mais ou menos isso, a história. Não vou entrar muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ter 1 hora. Que eu ainda tenho muita pergunta pra responder, e já foi 12 minutos. Eu fico preocupada de vocês me dando um vídeo gigante desse, não vou assistir não. Vamos lá pra próxima pergunta. Você conhece a Caroline em The Vampire Diaries? Como ela é? Foi da Julia Lucchini com 2 Is. Sim, eu conheci a Caroline. Todo mundo na minha DR de The Vampire Diaries, que era de Mystic Falls, me detestava. Por quê? Vocês lembram do Klaus? Você lembra do que ele fez quando ele chegou em The Vampire Diaries? Pois é, eu fui cúmplice dele na época. Pra quem não sabe, né, também eu fui transformada pelo Klaus e ele meio que me adotou. É uma questão meio de, tipo, o Marcel. Eu não assisti The Originals, mas eu via muitas coisas sobre, então eu sei mais ou menos a dinâmica das pessoas. E eu sei que é meio que o meu relacionamento com ele é mais ou menos o do Marcel com ele. Então, tipo, ele me adotou, ele me transformou e tal. E, assim, eu fiz o que ele queria, porque eu pensava que era o certo, eu queria ajudar ele, mas, né, deu a merda que deu. Enfim, todo mundo começou a me odiar, inclusive o Damon, ele é meu SEO atualmente. E a gente teve um Enemies to Lovers aí super complicado. Também posso contar a história se vocês quiserem. Tem tanta história pra contar, olha. Mas, enfim, é passado. O que acontece? Todo mundo me odiava, né? Menos o Stefan, o Klaus. O Klaus, óbvio, né? A família Michelson, ninguém me odiava. Mas de Mystic Falls, o Stefan me gostava de mim. E o Damon gostava de mim, só que ele, né, me odiava ao mesmo tempo. Então, todo mundo me tratava muito mal. Tipo, a única pessoa com quem eu falava, assim, era o Stefan. Porque ele é muito meu amigo e a gente era muito próximo. Então, tipo, a gente se falava muito. A Caroline foi a primeira pessoa, assim, fora do Stefan, que me tratou muito bem. Tipo, a gente teve... Eu não lembro agora, porque faz muito, 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 muito tempo. Mas eu lembro que a gente teve uma conversa normal. E a gente encontrou muitos pontos em comum. Ela gosta do Swift, eu também. E a gente encontrou muitos pontos em comum, assim, em relação a gostos e hobbies, esse tipo de coisa. E nossa personalidade também é muito parecida. Na CR também. Enfim, e aí ela foi muito fofa. Ela é uma fofa, ela é uma pessoa que julga, mas ela também dá uma segunda chance. Tipo, você fez merda, mas ela vai ouvir você e mesmo que ela julgue você, ela vai lhe tratar bem. Eu não sei explicar, mas ela é uma pessoa que eu gostei de conviver. Seria amiga dela? Não sei. Na minha DR, minha personalidade não é muito de amizade assim, não. Mas sim, eu gosto dela. Ela é uma pessoa legal. Eu não conhecia ela, nossa, super intimamente, mas ela é uma pessoa legal. A Júlia também perguntou como são a Jo e a Ellen na DR de Supernatural. Pra quem não sabe também, na minha DR de Supernatural, eu sou irmã do Sam e do Jim, sou filha do John com outra caçadora depois que a Mary morreu. Posso falar morreu no YouTube? Não sei. Mas a Jo e a Ellen, a gente conheceu elas... Eu não lembro.
Mas a gente conheceu ela, teve todo um negócio, tipo, será que o John com a Ellen, assim... Porque ele tinha minha mãe, né? E assim, eu gosto muito das duas, porque a Ellen conheceu minha mãe. Eu não. E aí ela tinha uma foto, ela me falou sobre ela, me mostrou a foto e tal. Então, assim, ela é muito materna, ela é muito legal. E a Jo, assim, eu tenho uma relação amigável com ela, mas não próxima. Nós não nos damos muito bem, eu não consigo colocar meu dedo no porquê. Mas eu acho ela muito inconsequente. Tipo, de não tomar muito cuidado. Talvez porque ela não caçou muito. Mas eu sendo criada nesse meio, eu fico meio assim com algumas coisas que ela faz. Porque na série não mostra tudo, assim. Mas, em geral, eu gosto dela. Eu não tenho um ódio dela nem nada, não. Mas a gente não se dá muito, muito bem, não. Então a gente não é muito próxima. Mas a Ellie é muito legal. E eu gosto da Jo também, ela não é ruim, não. Só que a gente não se dá muito, muito bem. Tipo, de conversar, de ser amiga, não. Mas, enfim. Daily Dunclaren. Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu contigo na The Supernatural? Gente, tanta coisa. A mais engraçada, não faço ideia. Não sei, gente. É tanta coisa, gente. Viver com senho de... É literalmente viver num sitcom o tempo inteiro. É muita loucura. A Vicky... É porque eu não consigo ler direito, porque eu não enxergo. Vicky TYW perguntou: já conheceu o Pedro Pascal na sua fame? Como ele é? Sim, já conheci o Pedro Pascal. A gente fez The Last of Us juntos, a primeira temporada. A gente tá gravando a segunda agora. Conheci a Bella também, enfim. Todos eles eu conheci. E o Pedro, ele é, de longe, a minha pessoa favorita do cast. Porque ele é muito engraçado, muito legal. E ele me dá uma vibe de paizão. Talvez porque eu realmente faço a filha dele na série. Mas ele passa muito a vibe de paizão. E, tipo, eu lembro que quando eu tive meu filho mais recente, o Dorian, ele foi me visitar pra conhecer o neném. E ele falou, vem conhecer meu neto, não sei o que. E eu, que lindo! Ele é muito legal. E, tipo, a gente conversa muito sobre várias coisas aleatórias. E ele é muito legal de conviver. É muito triste porque na segunda temporada ele não tem muitas cenas. Ele tem muitas cenas, mas não muitas. É porque, assim, mesmo que o personagem tenha poucas cenas na série, ainda assim ele passa muito tempo, sabe? Porque tem que gravar várias vezes e tipo... Hoje a gente vai gravar o primeiro episódio, mas amanhã a gente vai gravar o quinto. É uma coisa bem doida, assim. E por isso, ele fica muito tempo lá, mas não tanto quanto eu gostaria. Qual a sensação... Earth Diaries 101. Qual a sensação de shiftar de volta pra CR? Sabe quando você tá sonhando, tipo, um sonho muito louco, e aí você abre o olho e você tá aqui? É exatamente isso. Você pisca e você tá aqui. Eu diria que não é nem como um sonho, é mais natural ainda. Tipo, realmente você pisca e tá aqui. Não é uma coisa tipo, estou atravessando os túneis das realidades, estou uau. Não. É literalmente... E assim, questão de memórias, o que meu clone fez, esse tipo de coisa, muito natural. Você chega e você já sabe. Não tem negócio de, ai meu Deus, o que ele fez? Eu preciso descobrir. Não tem isso. É bem natural, bem tranquilo. Elias Z _ 08. Você também usa óculos nas suas DRs? Não. Imagina usando óculos em uma DR do Walking Dead. Não tem oculista, não tem prescrição. Então não daria certo. Então, ó,
Coloquei lá, não uso óculos. Também na Supernatural, eu não conseguiria lutar com óculos. Aí eu tiro tudo logo, eu não gosto de usar óculos, não. Então, o Elias também perguntou. Prefere script base com poucas coisas ou script mais detalhado com alguns adicionais? Eu prefiro o script mais detalhado possível, sem margem de erro. Porque eu sou uma pessoa muito chata com esse tipo de coisa, gente. Eu evito a fadiga, sabe? Eu já fui uma pessoa que colocava apenas o básico. Me lasquei. Então, não tô dizendo que você vai, pelo amor de Deus, não tô cagando regra de script de ninguém. Mas eu prefiro com vários adicionais, assim, qualquer coisa, sabe? Várias coisas, várias coisas, várias coisas mesmo. Mas eu sou preguiçosa, então geralmente eu pesquiso muito. Tipo, eu não coloco da minha cabeça. A não ser que seja uma coisa muito específica, óbvio. Mas, tipo, os gerais, eu já copio e colo, porque são bastante. Então, assim, é isso. Eu gostei muito dessa. Tem duas aqui que eu... Gente, ai meu Deus, tem tanta pergunta que eu quero responder. Eu acho que eu vou fazer vários vídeos, tipo, completos pra eu conseguir entrar nessas perguntas, tipo, bem profundamente, porque tem muitas legais. Tem muitas legais, meu Deus. Eu quero gravar outro vídeo já. Já posso gravar o segundo vídeo? Você tem alguma memória feliz da sua infância em Supernatural? Eu tenho muitas memórias felizes, apesar de tudo. O Dean, ele é um paizão pra mim, pro Sam. Então, ele meio que tentava ao máximo fazer nossa infância ser muito feliz. Eu lembro muito de ir pra casa do Bob. E eu lembro dele comprar boneca pra mim no meu aniversário. Eu lembro deles fazerem um bolo pra mim. O bolo tava horrível, mas eles fizeram e foi muito divertido. Eu lembro de muita coisa, assim, muita coisa legal, assim, tipo, Natal, essas coisas. Assim, sabe quando você tem muito pouco e o pouco vira muito? Pois é, eu tenho muitas memórias felizes em relação a isso. Assim, no geral, era meio, né? Mas era feliz pra mim. No momento eu estava muito feliz. E assim, hoje em dia eu lembro dessas memórias e eu fico muito feliz também. Tem uma pergunta aqui sobre o meu casamento na FMDR. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso, se for uma coisa que você se interessa. Porque eu tenho muitos detalhes, eu lembro de tudo. Eu tenho até foto do Pinterest, do vestido, enfim. Então, se vocês quiserem, se for uma coisa que vocês se interessam, isso aqui eu posso fazer. Qual foi a caçada mais difícil da sua DR de Supernatural? Teve muitas. Teve muitas. Assim, teve umas que foram difíceis no sentido de, tipo, perdas de pessoas. Teve também... Eu acho que a mais difícil foi da época do Olhos Amarelos. Yellow Eyes. Por causa da carga emocional, por causa do que aconteceu com o Sam. Foi uma carga emocional muito grande. Eu acho que o bicho que eu tenho mais, assim, negócio de caçar é Skinwalker. É Skinwalker? Shapeshifter, desculpa. Desculpa. É porque é tanto nome que eu esqueci. É porque é skin, né? Mas é o Shapeshifter. Por quê? E é muito nojento. E a coisa mais estranha do mundo é você parar na frente de uma pessoa que tá exatamente igual a você e você ter que... essa pessoa. E também os meninos saberem quem é quem. Já aconteceu. Esse tipo de coisa é bem complicado. Assim, todas as caçadas pra mim são difíceis. Tem umas que são tipo rotina, mas mesmo assim é difícil. Sabe o que é difícil? Você passar meses estudando o caso. Querendo saber o que é que a gente tá caçando. O que a gente vai fazer. Tal. Isso aí é a parte difícil. Também a gente já foi preso, essas coisas, então. Tem muitas histórias sobre isso também. Já teve uma briga feia com o Daryl? Já. Que eu lembre, assim, que foi marcante. Não. Assim, a gente tem discussões casuais sobre
vida, sobre essas coisas. Eu já tive briga feia com ele em relação a ele não tomar cuidado com si próprio. E ele sair sem avisar a ninguém e voltar de noite sem avisar ninguém. E aí você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde é que ele tá? Fica doido. E esse tipo de briga a gente tem recorrente, porque até hoje ele faz isso, é a coisa que eu mais detesto. Mas é porque ele nunca teve que, tipo, falar pra uma pessoa, ninguém se importava se ele saísse, se ele subisse e tal. Bichinho. Mas é esse tipo de briga que a gente mais tem. Briga feia, a gente não tem, não. Tipo, de ficar sem se falar. Sim, essas a gente fica sem se falar, mas tipo assim, briga mesmo. Não. A gente é muito boa. Eu sou muito boa com meus SEOs. Olha, eles são muito sortudos. Meu Deus, são muito sortudos. Porque a gente resolve na conversa, entendeu? Eu não sou muito de brigar, não. Sou sim. Você já chegou em uma DR que sai imediatamente depois? Sim. Primeira vez que eu fui pra minha DR de The Walking Dead, eu quase não volto. Porque quando eu cheguei lá, eu tava na fazenda. Só que o que aconteceu? Eu só coloquei que eu ia aparecer na fazenda. E que eu tinha meu irmão e tal. Só que, enfim, aconteceu que meu irmão estava. E eu descobri, e eu tava, nossa, acabada, assim, no fundo mesmo do poço. E quando eu cheguei lá, eu senti o luto completamente me devastando. E foi uma coisa. Eu não aguentei. Eu realmente voltei. Não foi imediatamente, mas foi tipo pouco depois. Assim que eu cheguei lá, eu fiquei tentando aguentar, fiquei tentando, sabe? Mas não consegui, voltei. E aí eu pulei várias coisas, tipo, pulei quase ano pra poder eu chegar lá e tá melhor. Porque eu queria muito. Eu queria muito ir, né? E conhecer o povo e tal. Mas, meu Deus, com aquilo ali não dava, não. Gente, eu tô olhando muito pra cá, porque enquanto eu converso com vocês, eu tô olhando as perguntas e tô tentando decidir qual pergunta eu escolho, porque só tem 10 minutos aqui, já foi 6. Ai, meu Deus. Na sua DR de Supernatural, você já deu ideia de ir pro Brasil ou coisa do tipo? Eu não só dei ideia, como já fui. Inclusive, levei o Tom, que é meu marido, Tom Hiddleston, Loki. Já levei ele, as crianças. A gente foi pro interior do Ceará, que é onde minha família mora. E ele foi tomar banho de rio. Gente, foi a cena. Minha avó falando em português com ele. E minha avó fala assim, igual eu, né? Tipo, e aí ele, tipo. Aí ela, traduz aqui, Juliana, que ele não tá entendendo nada, não. Fala aqui pra ele, não sei o que, não sei o que. E eu, como é que eu vou traduzir isso aí? Ai, gente, é assim. Sabe aqueles vídeos que o povo faz? O Tom Hiddleston indo comprar Coca-Cola pro churrasco da família? Pois é. E depois de abandonar tudo pra vir morar no interior. Pois é, foi exatamente esse tipo de cena. Ele, do nada, no interior. Casa da minha avó. E é isso. Aí nós fomos obrigados a ir pra igreja. Ele, tipo assim, ó. Não, gente, sério mesmo. Ele, imagina uma pessoa que fala inglês, não fala nada de português indo na igreja. Ele, tipo assim, ó. Eu amo muito essa mulher, porque. Olha que eu tô. Ai, gente, mas era tão bonitinho. Ele tentando entender o que a pessoa tava falando. Na época ele só sabia eu te amo e cala a boca, que era a única coisa que eu falava pra ele. Ele sabia direitinho falar cala a boca em português. Eu nem falo isso tantas vezes. É porque quando eu fico irritada, lá eu falo em português. E aí ele aprende. Gente, olha a pergunta. Qual a textura do braço do Bucky? Eu vou responder melhor quando eu for pra DR. Que eu tô planejando ir. Como é morder alguém e beber o sangue? Como funciona exatamente? Isso aqui é uma pergunta muito específica, mas eu pedi específica. E eu acho legal falar sobre esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito legal de explicar. O vampiro, ele tem os dentes, ele fura a pele, no caso a artéria ou veia, enfim, geralmente a artéria no pescoço, aqui, enfim. Ele fura a artéria, tira o dente e suga. É tipo assim, porque a gente vê mordendo, mas aí só faz o furo, tira e suga. Por que eu tô falando sobre isso? Oi, Juju, como você lida com as mortes nos casos da DR de Supernatural? É uma curiosidade minha, então eu não lido. Não tem terapia. E só segue. Vai seguindo, sabe?
Não tem o que fazer. É isso. É bem complicado, gente. Eu tô rindo, mas é porque... Mas é bem complicado, sério. Tipo... A gente vai seguindo, a gente conversa entre si, a gente troca experiência, a gente conversa muito, né? Mas é isso, tem que seguir. E é complicado. Não gosto de falar sobre isso. Gente, que fim, assim, triste, né? Vou procurar uma pergunta legal, assim, bem divertida pra encerrar. Encontrei uma que vai finalizar, assim, como fofo. Engraçado, mas eu... tem duas. Ai, gente, eu quero responder tudo! Que perguntas massas. Olha, vocês são muito bons pra pergunta, viu? Ai, eu adoro tudo. Quantos filhos você tem ao total nas DRs e qual foi o seu primeiro filho ou filha? Eu tenho Daniel, Diana, Elizabeth, Dorian, que são da Fame. Ixi, me esqueci o nome da minha filha. Eu me esqueci. É a Eve e a... Esqueci o nome também. A Clem, que ela é minha filha adotiva, que a gente tem elas... É o Daryl e eu, a gente tem elas em The Walking Dead. São 6 filhos ao total. Gente, olha, eu gosto muito de criança, né? Por isso que eu tenho muitos filhos. Mas a maioria não foi nem planejada, assim, de colocar em script, não. A única que foi planejada assim mesmo foi o Dorian. Meu primeiro filho foi, na verdade, um combo duplo, né? A gente encomendou um, veio 2. A gente ficou, né? Não tinha como devolver. Brincadeira, gente. Brincadeira. Quando eu cheguei na minha FMDR, eu já tinha 2 filhos, né? Foi tipo, hello, bem-vindo. Ó aqui, ó. Toma. Parabéns. Boa sorte. Mas eu lembro, né, de tudo que aconteceu. Foram os meus gêmeos na minha FMDR, que é a Diana e o Daniel. E assim, não tem muito o que falar, porque eu amo eles demais. Assim, virou minha DR que eu mais vou. É ela e The Walking Dead, porque eu fico com saudade quando eu não tô lá. E eu fico pensando neles quando eu tô aqui. E qualquer coisa que eu vejo sobre eles eu lembro e... Ah, meu Deus, fico com saudade, quero voltar. Eu aprendi pilocação porque eu não aguentava de saudade. Eu queria ver eles a qualquer momento que eu quisesse. Enfim, ter filho na DR é pros fortes. Como vocês fazem com as roupas sujas na DR de Supernatural? Quando e como vocês lavam? As literais roupas sujas. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa sobre roupa. Na DR, tanto de Supernatural quanto de The Walking Dead, você não tem muitas. Porque eu sou da moda, não vai ser. Porque eu salvei no Pinterest 150 looks que eu vou usar na minha DR de Supernatural, não vai ter. A não ser que você tenha uma casa fixa, você tenha magia, você mora no bunker, enfim. Se você for ser igual a mim, que vive de um lado pro outro, onde você vai colocar essas roupas é a questão. Por quê? Colocar adicionais sobre isso, eu não tô dizendo pra você não colocar, entendeu? Eu tô falando pra você ter essa noção. Na minha DR, eu tenho uma mala não, uma bolsa mesmo, tipo assim, uma bolsa, só que maior, né, um pouco maior, e aquelas, tô girando aqui, duffel bag, sabe como é que é duffel bag? Aquelas bolsas assim, grandes, que você, e tem uma alça, pois eu tenho essas duas, eu coloco todas as minhas roupas lá dentro. Atualmente eu tenho 4, 4 blusas e 2 calças, somente. E os sapatos que eu coloco dentro da duffel bag. E a gente reveza. Cada um tem um de cada, tem também umas malas, assim, mas é mala, assim, pequena. Por quê? Gente, já pensou se a gente tiver que fugir do nada? Como é que a gente vai levar essa arruma de coisa? Vai perder tudo. Vai tudo ficar lá. Sabe? E a gente não pode deixar rastros muitas vezes, assim, esse tipo de coisa. É complicado. A gente basicamente vive o tempo inteiro de um lado pro outro. Então é complicado de ter muita coisa. Agora a pergunta: como vocês fazem com as roupas sujas? A gente lava na lavanderia. Juliana, vocês têm dinheiro? A gente tem cartão de crédito falsificado. Serve? A gente também tem algumas moedas e algumas coisas que a gente recebe de algumas pessoas que a gente salvou, ou então de aposta, sinuca.
baralho, essas coisas, a gente ganha dinheiro com isso. E aí a gente consegue usar moedinha pra poder colocar na lavanderia pública, né? Que a gente entra lá e paga lá e fica. Lá nos Estados Unidos tem muitas. Mas é assim que a gente faz. A gente lava, seca, guarda, vai-se embora. É isso. Aí a roupa do corpo fica lá. Depois a gente lava em outro lugar. Mas é basicamente isso. A gente lava muito? Não. Vou ser sincera. A gente vai juntando. Juntando roupa suja, juntando. E depois a gente lava tudo de uma vez e fica só com a roupa do corpo. E a outra seca, né? A gente guarda. A gente vai revezando, fazendo assim. Mas a gente não lava, tipo, só uma peça de roupa. Não. A gente vai deixando suja mesmo. Ah, ficou toda suja de sangue, tá completamente horrível. Joga fora. Comprou outro depois. É desse jeito. A gente não é apegada a roupa, essas coisas. Não tem como ser. Nem celular a gente imagine roupa. Gente, basicamente o vídeo foi esse. Ainda tem muitas perguntas que eu quero responder, então com certeza vai ter parte 2. E com certeza eu vou organizar melhor pra conseguir responder melhor as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou meio espalhado, mas é porque faz muito tempo que eu não gravo. Eu tô sem costume, não tô sabendo fazer direito. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Eu tô de volta, eu não posso prometer que vou postar, tipo, certinho, direitinho, sabe? Mas eu vou dar o meu melhor. Eu tô trabalhando como enfermeira e tô estudando. E tô fazendo milhares de coisas dentro da faculdade, então assim, tá complicado de organizar tudo. Mas eu vou dar o meu melhor. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o like. Eu não gosto de falar sobre isso. Mas assim, tem muitas perguntas aqui que eu vou fazer vídeos específicos, separados. Me avisem se tiver algum vídeo, como eu falei, que vocês queiram ver aqui, que vocês mais gostam, temas, estilos de vídeo que vocês mais gostam. E é isso, um beijo e até a próxima.